Uma das questões que nós levamos para a mesa do diálogo, praticamente foram quatro. Foram quatro questões. Porque no primeiro dia que nós nos encontramos, dia 23 de março, a ideia era só criar um ambiente de confiança e de aproximação, porque víamos em tensões muito fortes. E eu tive, nesse dia, a iniciativa de dizer o seguinte: olha, ok, tudo bem, a agenda de hoje é só um aperto de mão, criamos, digamos, uma atmosfera favorável para que a gente vá ao diálogo. Mas temos alguns assuntos que são urgentes. Então eu queria propor que pelo menos hoje abordássemos os assuntos urgentes, ficando para depois os outros temas que podem ser tratados um pouco mais devagar. Quanto a isto, nós tivemos um acordo, e volto a dizer, tivemos um acordo e perante testemunhas e pessoas, digamos assim, de muita credibilidade social em Moçambique. Estavam lá 8 pessoas que vocês já ouviram, já citamos os nomes dessas pessoas várias vezes. Tivemos um acordo em relação a isto. E volto a dizer que tivemos um acordo em relação a isto. Nós temos hoje mais ou menos cerca de 4.000 pessoas detidas há um pouco mais de 6 meses e que muitas delas nem sequer têm uma acusação. Nunca foram, digamos assim, colocadas perante um juiz, nunca foram colocadas perante um procurador. Então era preciso que essas pessoas fossem restituídas à liberdade, ao convívio familiar. Isto também tivemos um acordo. A única questão aqui que ficou pendente era uma questão técnica. Se iríamos pela via da amnistia ou pela via do indulto. Portanto, ficou esse problema técnico. Mas, na essência, que as pessoas deviam ser restituídas à liberdade, não havia dúvidas, nem havia nenhuma contradição relativamente a isto. E eu digo, estes 4 pontos foram os pontos acordados ainda no primeiro encontro, no dia 23 de março. No dia 20 de maio, estas questões só foram reforçadas. Foram reforçadas e acrescentou-se um ponto, aulas 2, que não foram discutidos no primeiro, quais eram? Primeiro, o registro do partido. Foi discutido no segundo encontro. E também a possibilidade de alguns membros do nosso projeto político integrarem a tal comissão, digamos, como é que se chama aquela comissão? A comissão técnica, que está a preparar as reformas que vão acontecer no país. Essas duas questões vieram a ser acrescentadas às 4 que eu já falei. Em relação a essas matérias, eu volto a dizer aqui, de forma direta, olhos nos olhos, estes assuntos nós tivemos um acordo e temos testemunhas. São os 8 facilitadores que estiveram lá, testemunharam isto, bateram palmas perante estes assuntos. Portanto, este comportamento que ele teve, para mim, realmente chocou a todos. Chocou a nós, chocou os facilitadores, chocou os moçambicanos todos. Porque, inclusivamente, há um vídeo, por acaso ontem, há um jovem que me enviou, há um vídeo que ele dá uma entrevista depois do nosso encontro e ele fala de acordo. Existe um vídeo, por acaso eu tenho que pedir aos jovens para fazer o corte dessa parte e nós partilharmos com o mundo. E foi uma televisão da presidência, que depois partilhou as imagens com a TVM e os outros. Portanto, existe uma peça audiovisual que ele fala de acordo. Portanto, nós tivemos acordo. Então, eu prefiro pensar que ele deve estar com problemas da autoridade lá dentro. Mas esse problema é um problema interno, partidário. Os moçambicanos não têm absolutamente nada a ver com isto. E se ele não consegue resolver esse problema dentro do seu partido, significa que não está em condições, aquilo que eu vos disse antes. Se é para fazer alguma diferença, tem que ter coragem. Porque com aquele grupo que anda ali dentro, e ele começa assim, meus amigos, o país só pode entrar cada vez mais no precipício. Não tem outra solução. Mas isso é um problema que ele tem que resolver com o partido dele, tem que resolver com os barões que lá existem, e não transparecer estes problemas de ineficiência interna cá para fora.